Até que enfim eu li H.P. Lovecraft. Uau! E aí pessoal, meu nome é Maurício e vocês estão no Atormentado Nerd. Yeah! Hoje vim falar da minha primeira leitura do desafio que foi proposto. A Tumba e Outras Histórias de H.P. Lovecraft. Cara, primeira vez que eu estou tendo contato com este autor. Eu tinha a impressão de que ele escrevia livros só de terror. Mas não, ele é o mestre do terror, da fantasia e da ficção científica. Aliás, este livro daqui tem... Começou o barulho. Lê aqui no fundo... para os não iniciados, uma ótima porta de entrada. Parece que foi feito para mim. Assim que foi me dado esse desafio, como eu não tinha nenhuma obra, eu saí correndo para comprar. O primeiro que eu achei foi esse. Então, eu acho que eu acertei em cheio sem saber. Foi sorte mesmo. Agora, o que é que eu posso falar sobre estes contos daqui? Primeira coisa, essa daqui é uma edição pocket, como o William tanto gosta, né, William? Mas não tive nenhum desconforto ao ler, porque muitas pessoas falam que uma edição pocket, por ter páginas brancas, que aí o reflexo da página de trás pode atrapalhar, letras pequenas, difícil de abrir, mas não. Foi tranquilo, nesse sentido foi tranquilo. Eu não tenho nada contra edições pockets. Vou tentar falar rápido porque eu tô vendo que a bateria dá para acabar. E é o seguinte, as minhas impressões sobre essa leitura daqui. H.P. Lovecraft é um autor americano e ele foi influenciado por outro autor americano de terror, que é Edgar Allan Poe. Interessante que eu vi aqui, senti realmente essa influência. E em dois dos contos aqui, ele até cita Poe no conto. Os três primeiros contos daqui, A Tumba, O Festival e Aprisionado com os Faraós, tem características muito interessantes de semelhança com alguns contos que eu já li de Edgar Allan Poe. O tipo de escrita, você percebe que ele utiliza muito de parágrafos longos. O que eu sinto com os parágrafos longos é que tem uma certa asfixia. É como se você fosse falar, e aí vai perder o fôlego. Então é muito disso. Aqui temos uma certa divisão também nos contos, que são 8 contos da trajetória de Lovecraft. Tem 5 contos que tem aqui como as primeiras histórias. São histórias que ele escreveu quando tinha entre 15 e 20 anos. E 4 fragmentos. Sobre as primeiras histórias dele, eu vou ler aqui só um trecho, uma introdução que foi feita justamente nesse capítulo. À parte algumas histórias irrelevantes e imaturas escritas quando tinha 6 anos de idade, H.P. Lovecraft preservou pouco material do que ele chamou de suas primeiras histórias. Isto é, histórias escritas na sua adolescência e aos 20 e poucos anos, tendo destruído a maior parte delas. Essas histórias são evidentemente do início de sua carreira, inconstantes e imperfeitas, escritas após um período em que ele produzira pouca ficção. É estranho, é muito estranho ver uma introdução, tem outra parte da introdução aqui, mas não vou ler, mas é estranho ver essa introdução, uma coisa assim, são do início da carreira, inconstantes e imperfeitas. Se você pegar esse livro de contos aqui para ler, quando você for ler justamente as primeiras histórias dele, você não vai sentir tanta diferença das histórias quando ele já era adulto. Ele tinha uma precocidade muito grande. As obras que ele destruiu, os contos que ele destruiu, eu acho que ele perdeu muito por não ter guardado esses contos. H.P. Lovecraft só começou a fazer sucesso realmente depois de morto. É terrível esse tipo de coisa quando você tem um autor que só faz sucesso após sua morte. Eu acho que um autor, como
qualquer outro tipo de artista, deve fazer sucesso em vida. As pessoas devem dar valor a essas pessoas quando elas não têm vida. E depois, claro, depois de morta, realmente preservar eles de primeiras histórias que eu separei aqui, que foi A Rua. Se alguém pegar para ler A Rua, vai ver um texto maduro. E é um texto que narra e descreve a história de uma rua no período da independência dos Estados Unidos. É muito interessante mesmo. Dos contos que eu li aqui, Entre as Paredes de Erix, realmente me surpreendeu, porque neste texto ele consegue prever algumas das coisas que podem acontecer. Isso é, eu falo prever algumas das coisas que podem acontecer, porque é um texto que se passa em Marte. Tem coisas ficcionais, mas tem coisas que podem vir a se tornar realidade quando o homem chegar a Marte para tentar habitar o planeta. De certa forma, tem alguma coisa que pode ser verossímil nisso aí. Quando Júlio Verne escreveu 20.000 Léguas Submarinas e imaginou o Nautilus, imaginou um submarino, aí, hoje temos submarinos nucleares por aí. Por que uma expedição a Marte, que é o que a NASA e outras organizações espaciais estão tentando, por que isso não pode ser realidade no futuro? O desafio de ler alguns contos de Lovecraft e descobrir que alguns deles terminam com meio que em aberto. Na realidade, eu fiz até uma comparação com o Labirinto do Fauno. Quem assistiu o Labirinto do Fauno pode ver no final do filme que está aberto a mais de uma interpretação. E alguns dos contos dele, aqui, eu também senti isso. Os 3 primeiros contos, que tem protagonistas homens, solitários, e que pode-se pensar no final que o que eles viveram, aquilo era verdade ou era ilusão? Loucura? Está aberto a você pensar de outras formas. E todos os três contos têm um homem solitário contra o resto das pessoas. Tem uma das suas primeiras histórias aqui que merece uma menção, que tem uma protagonista mulher. Mas nesse conto ele faz uma homenagem muito legal, cara. Uma homenagem Poesia e os Deuses. Tem uma parte aqui que, só lendo, pô, cara. Diante da entrada da caverna corícia, ornada por uma coroa de louros, sentavam-se numa fileira 6 figuras nobres com aspecto de mortais, mas com semblantes de deuses. Esses a sonhadora reconheceu das imagens que já havia contemplado, e sabia que eram ninguém mais do que o divino Meônio, o diabólico Dante, o mais do que mortal Shakespeare, o explorador do caos Milton, o cósmico Goethe e o adorável de musas Keats. Porra, cara! Que homenagem a grandes nomes da literatura. E por aí você tira que são seus primeiros escritos, da genialidade desse autor enquanto jovem, dos 15 aos 20 anos. Poxa, foi realmente uma perda que nós tivemos por ele ter jogado fora muitos desses escritos que provavelmente ele devia achar que não eram bons. Se a bateria arriar, eu vou ter que botar para carregar e gravar mais tarde. Já pensou? A maioria dos contos dele são em primeira pessoa. E tem contos que parecem que ele está conversando com você. Parece que ele está aqui do seu lado, relatando as experiências dele. Gostei de ter... Voltando rapidinho, só para tentar terminar esse vídeo, porque, porra, tá foda. Toda hora que eu quero gravar alguma coisa, acontece alguma loucura, porra. Mas então, eu só vou falar um pouquinho mais. Que
recomendo demais. Como primeira leitura de Lovecraft, para mim foi muito interessante. Já estou com vontade de ler outras obras dele. Então, se você não conhece, poxa, compre este livro, leia, é muito legal. São contos interessantes, são contos com temáticas diferentes. Tem contos de um terror mais claustrofóbico, tem um terror mais psicológico, tem ficção científica, tem fantasia, então você acha isso tudo aqui dentro. E os primeiros contos deles não deixam nada a desejar para os contos de quando eles já se achavam com capacidade suficiente para escrever boas histórias. Os contos iniciais deles são contos bons. O cara realmente é precoce. E o que tem mais para falar? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio doido, meio louco, mas como um conto ficou muito... Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um likezinho maneiro aí embaixo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E eu espero mesmo conseguir acabar de ler os outros livros do meu desafio. Viu, William? Bye, beijão pra vocês. Até a próxima. Fui.